Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando no novo filme da franquia Invocação do Mal. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Como eu sei que muita gente gosta, né, de eu dando explicações aqui pro atraso do vídeo, hoje teve a final do US Open entre o Carlos Alcaraz e o Jannik Sinner. A final foi muito legal, então eu assisti a final inteira antes de começar a preparar o vídeo aqui para vocês. Desde então eu tô preparando vários quadros aqui para trazer, então só explicando. Esse foi o motivo, pelo menos, de hoje, né? As pessoas brincam que todo final de semana eu tenho um motivo diferente, mas realmente a final aconteceu hoje. Parabéns aí pro Carlos Alcaraz, que atinge o seu 6º Grand Slam e seu 2º no US Open. Então vamos começar falando a respeito, obviamente, do primeiro colocado, que é Invocação do Mal, o último ritual, que é o 4º filme da franquia Invocação do Mal, mas é o 8º ou 9º filme, né, desse universo compartilhado que seria o Conjuringverse, né, que obviamente é o universo em volta dos filmes Invocação do Mal. Então esses filmes são de enorme sucesso, é a franquia mais bem sucedida da história do terror e teve uma das melhores aberturas do ano. Então o filme, mesmo sendo um filme de terror com um orçamento muito menor do que de outros grandes blockbusters, o filme teve uma abertura em pé de igualdade ou até acima de alguns filmes de super-herói, como no caso os Thunderbolts, né? Então eu vou mostrar para vocês isso no decorrer do vídeo. O filme abriu com 83 milhões de dólares, um resultado realmente incrível e de longe o melhor resultado da franquia até o momento. Essa jornada da Invocação do Mal tá chegando ao fim, pelo menos com a dupla principal, mas eu acho que com o sucesso dessa abertura, com o sucesso, né, da franquia como um todo, eu acho que eles vão dar um jeito de continuar trazendo filmes em volta desse universo, né? Então o filme não só abriu com 83 milhões, como fez 187 ao redor do mundo todo, então fez mais de 100 milhões de dólares fora do mercado norte-americano. E qual foi essa abertura, né? A abertura ficou em que posição? Ela ficou na 8ª posição, atrás de Minecraft, Lilo e Stitch, Superman, Quarteto Fantástico, Jurassic World, Capitão América 4, Como Treinar o Seu Dragão e, finalmente, né, Invocação do Mal, só que ficou bem próximo tanto de Como Treinar o Seu Dragão quanto de Capitão América 4. E isso eu tô falando de abertura nos Estados Unidos, porque ao redor do mundo o filme foi ainda melhor. Aqui eu vou atualizando semana após semana, mas a melhor abertura do ano foi a do Minecraft, com 162 milhões. Então o filme fez mais ou menos metade do que Minecraft fez. Se ele conseguir fazer isso até o final da sua corrida e fazer metade do que Minecraft fez, já é um resultado muito bom de 500 milhões de dólares. Eu acho que o filme tem potencial para fazer ainda mais, porque é uma franquia muito querida. Os filmes de terror estão fazendo um enorme sucesso, principalmente filmes da Warner, né? Teve o filme A Hora do Mal, o filme Pecadores e agora esse filme, né? 3 grandes filmes do mesmo estúdio chegando e destruindo. Muitas pessoas estão postando, né? Criando uma certa rivalidade entre filmes de super-herói e filmes de terror, o que faz sentido, né? Porque o terror realmente tá surpreendendo muito, não que esteja fazendo mais do que os filmes de super-herói, que é óbvio que não estão, né? Porque filmes como Superman, Quarteto Fantástico fizeram mais do que os filmes de terror, mas como gênero, os filmes de super-herói estão decepcionando na maioria das vezes e os filmes de terror estão surpreendendo. Então acho que é muito mais, né, do momentum que a gente está vendo de cada um desses gêneros. E aqui eu fiz, obviamente, um quadrinho com os 4 filmes Invocação do Mal, começando pelo primeiro de 2013. O filme abriu com 41 milhões de dólares e fez 320 milhões de dólares com orçamento de somente 20. Né? Então o filme fez muitas vezes, 16 vezes o seu orçamento, que é algo realmente muito positivo. Aí o segundo filme custou o dobro, o que é comum da gente ver em filmes de terror, porque os orçamentos são bem pequenos. Aí a gente vê, né, do primeiro para o segundo, normalmente quando vira uma franquia, né, o filme tem um aumento ali no orçamento. O filme custou 40 milhões, abriu com basicamente os mesmos 40 milhões e finalizou com basicamente os mesmos 320 milhões, fez um pouquinho mais, com 322.
Depois Invocação do Mal 3, só um asterisco gigantesco aqui do lado, porque Invocação do Mal 3 foi lançado lá no Plano Pipoca. Quem não se lembra, eu explico rapidamente, foi quando a HBO Max, durante aquele período de pandemia, lançou os filmes simultaneamente com as salas de cinema. Então não só as salas de cinema estavam com limitações ali de volume de pessoas, como o filme estava também disponível na HBO Max. Então o resultado, para mim, eu acho que foi um enorme sucesso, 206 milhões de dólares, sendo que você não só tinha preocupação, né, daquele momento ali de pandemia, você tinha as limitações das salas de cinema, limitações de horário e etc, e você tinha também o filme na HBO Max. Então, 3 fatores totalmente negativos. Eu imagino que esse filme teria feito uns 450 milhões de dólares se ele tivesse sido lançado normalmente. A mesma coisa que eu falo, né, para os filmes da Marvel que foram lançados nesse momento, como Viúva Negra, como Shang-Chi e como Os Eternos. Eu acho que os 3 filmes teriam feito muito mais dinheiro se eles não tivessem sido lançados simultaneamente no Disney Plus. Só que, né, mesmo com esse resultado relativamente positivo do filme 3, o filme 4 já praticamente bateu isso em somente um final de semana. O filme eu acho que vai continuar surpreendendo e surpreendendo muito, né, e eu vou trazendo aqui os updates para vocês. Eu fiz também um quadrinho com o universo maior, né, que curiosamente não tem como maior filme um filme Invocação do Mal. Eu acho que o terceiro filme seria esse líder, e agora o quarto provavelmente vai vir a ser esse grande líder do universo, mas por enquanto o filme mais assistido é o filme da Freira, com 365 milhões de dólares. Aí a gente começa lá atrás, né, com Invocação do Mal, Annabelle, Invocação do Mal 2, Annabelle Criação, depois A Freira, como eu falei, A Maldição da Chorona, que eu coloquei pequenininho aqui, porque faz sim parte do mesmo universo compartilhado, mas muitas pessoas não levam em consideração, porque não trabalha, né, os mesmos elementos mitológicos ali, mas tem personagens semelhantes, além, né, do cara que fez A Maldição da Chorona ser o mesmo cara que fez agora esse novo filme. Então, ele só dirigiu filmes dentro desse universo. Mas eu coloquei pequenininho porque eu sei que muita gente ignora A Maldição da Chorona quando fala do The Conjuring Verse. Aí a gente tem Annabelle de Volta para Casa com 231 milhões, Invocação do Mal 3, 206, A Freira 2, 262, e agora, né, Invocação do Mal, o último ritual, né, com 187, praticamente 200 milhões de dólares aí no primeiro final de semana. Então o filme vai bombar demais, a Warner tá dominando esse ano, eu acho que a Warner tá de parabéns, é um estúdio que eu gosto e gosto muito, né, as minhas franquias favoritas de todos os tempos são justamente da Warner, então é um estúdio que eu quero ver muito bem sucedido. E o David Zaslav, apesar de tudo, né, apesar de algumas decisões bem questionáveis, ele acertou a mão, né, nessa parte aí dos lançamentos cinematográficos. E pessoal, pedindo rapidinho para vocês, deem uma olhadinha no NordVPN, ajuda muito o canal e é uma ferramenta muito boa para você proteger o seu computador. Eu uso há bastante tempo, eu utilizo no meu celular e no meu computador, então se vocês tiverem interesse, tá tendo uma promoção muito legal por lá, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então é óbvio que eu vou continuar trazendo mais vídeos aí envolvendo Invocação do Mal. Eu só queria falar a respeito de Demon Slayer. Demon Slayer chegou a 294 milhões de dólares, ainda tá bem aquém dos 507 milhões que o Mugen Train fez, mas eu acho que o filme é um sucesso absurdo. Novamente fica a pergunta para vocês, se o Demon Slayer é atualmente o maior anime, né, que está sendo transmitido. Será que passou One Piece em termos de popularidade atual ou não? Não dá pra gente ignorar um filme de 500 milhões de dólares envolvendo essa propriedade. Na segunda posição ficou o filme Hamilton. Eu tava falando agora há pouco dos lançamentos simultâneos na época da pandemia. O Hamilton foi lançado no auge da pandemia, lá em 2020. Todo mundo estava em casa e o filme destruiu lá nos Estados Unidos. O filme fez um sucesso gigantesco nas salas de cinema, não, nas casas das pessoas, porque o filme foi lançado no Disney Plus. Se não me engano, é baseado em uma peça de teatro da Broadway feita pelo Lin-Manuel Miranda lá em 2016, então era relativamente nova e não é um filme, né? O Hamilton é a filmagem basicamente de uma peça de teatro, por isso mesmo que eu coloquei o valor como
eu não encontrei, né, um orçamento para esse filme, porque o orçamento da peça de teatro foi de 10 milhões, mas não dá pra gente pegar o orçamento da peça e transmitir pro filme. Então é basicamente lucro ali pra Disney, 10 milhões de dólares, óbvio que tem a participação das salas de cinema, mas não deixa de ser um lançamento ou um relançamento muito bem sucedido para a empresa. Na terceira posição ficou o filme A Hora do Mal, né, também da Warner, então muito surpreendente que a gente tem quase uma dobradinha, né, de filmes que estão sendo lançados atualmente. Se a gente tirar o Hamilton como um relançamento, os dois primeiros filmes de 2025 hoje são da Warner. A gente tem A Hora do Mal com 5,3 milhões de dólares, com uma queda de 49%, a primeira queda mais acentuada do filme, e o filme chega a 251 milhões de dólares, que é um resultado muito impressionante para um filme que custou 38. Lembrando que esse 38 já é um resultado bastante inflado, né, porque teve toda aquela disputa pelos direitos e eles acabaram pagando bem mais dinheiro, tanto que o Jordan Peele conseguiu 31 milhões para pagar no filme, a Warner pagou 38. Então, o orçamento acabou aumentando em decorrência dessa disputa entre várias empresas. O filme está sendo um sucesso gigantesco, mesmo que ele chegasse ao fim hoje, ele seria um dos filmes mais bem-sucedidos do ano, pelo menos em termos de receptividade. E só para vocês verem como o filme está sendo bem-sucedido, ele já praticamente empatou com o filme Corra. Eu assisti o filme Nope essa semana, pela primeira vez, eu ainda não tinha assistido. Eu gostei do filme, eu achei o mais fraco dos três, como filme de terror, né? Mas tem alguns elementos bem interessantes. O filme Não Olhe, né, que eu tô falando, ele fez 171 milhões. O filme Nós fez 256 milhões. Pecadores, 365 milhões. Corra, 255. E A Hora do Mal, 251. Então, provavelmente, A Hora do Mal não vai atingir Pecadores, mas vai bater todos esses outros, porque nos próximos dias vai bater Nós e vai bater também Corra, dois filmes muito bem recebidos do Jordan Peele. E aqui a evolução semanal, ó, o filme tinha crescido de 70 para 148, 199, 234 e agora 251. Então a gente viu uma desaceleração, o filme estava crescendo um volume muito bom, né, por final de semana. Nessa última semana cresceu 17 milhões. Então imagino que até semana que vem vai crescer mais uns 10, depois mais uns 6, mais uns 4. Então eu acho que o limite para esse filme vai ser na casa de 280 milhões. E só para manter o comparativo aqui dos filmes do Zack Cregger, né, começando por Barbarian, o filme fez 45 milhões, agora A Hora do Mal fez 251 milhões. Acho que o filme em português é Noites Brutais, se eu não me engano. Voltando, né, para a quarta posição, ficou o filme Sexta-feira 13, Sexta-feira Mais Louca Ainda, que é o filme lá com a Jamie Lee Curtis, com a Lindsay Lohan. O filme caiu 43%, fez mais 3,8 milhões e chega a 142 milhões de dólares. Um resultado bom, né, que novamente ajuda o argumento para filmes menores, para filmes de orçamento médio. Eu tô vendo muita gente falando que não se fazem mais filmes de orçamento médio. Eu devo discordar porque a gente tá vendo só essa semana muitos filmes nessa faixa. Eu pretendo até fazer um vídeo a respeito disso, específico a respeito disso, mas eu acho que é bem óbvio, olhando o top 5 desse final de semana, que não dá pra gente dizer que Hollywood só faz grandes blockbusters, porque tem sim muito filme mediano, né, de orçamento intermediário sendo lançado nas salas de cinema. Aqui a gente tem o primeiro filme com 160 milhões, o segundo agora com 142 milhões. Então, mesmo que o orçamento seja bem diferente, eu acho que o filme já dá para ser considerado um sucesso pela Disney e eu acho que ele vai chegar, pelo menos em pé de igualdade, com o seu antecessor. E fechando o top 5, ficou o filme Ladrões, que eu não assisti ainda, né? O filme caiu 59%, uma queda bastante acentuada. O filme fez somente 3,2 milhões de dólares e chegou a 22 milhões com orçamento de 40. Então o filme ainda está muito longe, não de se pagar, mas de pagar o próprio orçamento, que, como vocês sabem, né, quem acompanha o canal, se o filme custou 40 milhões, ele tem que fazer pelo menos uns 100 milhões para começar a pensar em se tornar lucrativo. Então, né, um filme, para mim, que fracassou, né, não vai fazer o dinheiro de volta nas bilheterias. É um filme do Darren Aronofsky, que é um diretor que eu gosto bastante.
apesar de não gostar muito do Austin Butler, né? Eu não gosto muito do protagonista, então não tenho tanta vontade assim de assistir o filme, mas com certeza eu vou assistir, porque eu já vi tudo que o Aronofsky fez. E falando em Aronofsky, esses são os últimos filmes do diretor, voltando lá em 2010 com Cisne Negro, que foi um fenômeno, 330 milhões, depois Noé, 359 milhões, depois Mãe, 44,5, Baleia, 57,6 e Ladrões, 22,2. Então dá pra gente dizer que o começo da década de 2010 foi o auge, né, com o Cisne Negro e com Noé. Mesmo que Noé não tenha sido um grande sucesso, principalmente por causa do orçamento mais inflado do filme. E aí, saindo do top 5, a gente tem o filme Os Roses, que é um filme do Jay Roach. Como eu mostrei pra vocês no final de semana passado, o Jay Roach dominou a comédia, né, por um período ali de 3, 4 anos, que ele lançou O Agente Bom de Cama, O Homem do Membro de Ouro, Entrando numa Fria Maior Ainda, tudo nesse período, né? E todos os filmes fizeram valores absurdos para um filme de comédia. Assim como eu falei da franquia, né, do Invocação do Mal, que para filmes de terror são enormes sucessos, esses filmes aqui também, se eu não me engano, Entrando numa Fria Maior Ainda, no momento do lançamento, era a maior comédia de todos os tempos, até ser ultrapassado por algum dos filmes ali de Se Beber Num Caso. Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, eu não tô, né? Eu acho que se a gente não ajustar pela inflação, obviamente, o filme Entrando numa Fria Maior Ainda chegou a ser a maior comédia de todos os tempos, com 516 milhões de dólares. Tem um enorme elenco, né? Muito bom, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Ben Stiller, Barbra Streisand, Owen Wilson e mais uma galera que aparece no filme. Então é realmente merecido, é um filme bem engraçado que quem não assistiu vale a pena. E Os Roses, né, tá com 32 milhões, com um orçamento de 20, então se o filme continuar assim, quem sabe, né, se o filme chegar ali a 60 milhões, o filme pode ficar ali no 0 a 0, e é o tipo de filme que vai atrair muita gente quando chegar em um serviço de streaming, porque tem o Benedict Cumberbatch, tem mais um grande elenco por trás também. O Quarteto Fantástico continua não tão fantástico assim, né? O Quarteto Fantástico, para mim, decepcionou, né? Ele deveria ter feito pelo menos uns 700 milhões, ou até um pouquinho menos do que isso, mas o filme está com 511 milhões de dólares, ele trouxe somente 5 milhões do final de semana passado para esse, que é um resultado bem ruim. Novamente, é o primeiro filme, né, do Quarteto Fantástico dentro do universo Marvel, mas não dá pra gente ignorar que é um dos grandes grupos ali da Marvel, apesar de estar cada vez mais difícil saber o quanto os fãs de quadrinho estão indo para assistir filmes de super-herói. A gente acabou de falar disso, né, sobre as pessoas não estarem mais tão animadas assim para assistirem, né, filmes de super-herói, tanto que o filme da Fórmula 1 bateu o filme do Superman, algo que eu imagino que nenhuma pessoa do mundo ia falar, né, que Fórmula 1 bateria o filme do Superman, e isso de fato aconteceu. Aí aqui eu vou passar bem rápido os quadros do universo Marvel, só mantendo atualizado para vocês, né? A gente tem aqui os filmes que já foram ultrapassados pelo Quarteto Fantástico. Esse quadrinho aqui eu acho bem legal, são todos os primeiros filmes da Marvel até hoje, primeiro filme de um personagem ou de um grupo de personagens. Então a gente tem o primeiro filme do Homem de Ferro, primeiro filme do Hulk, primeiro filme do Thor, e assim por diante. Aí a gente vê que o Quarteto Fantástico não ficou tão atrás assim, mas poderia ter feito muito mais dinheiro. E aqui todos os filmes pós-Vingadores Ultimato. Então depois de Ultimato, a Marvel já seria uma das maiores franquias de todos os tempos, pelo menos em volume de filmes. Isso pra gente ver quantos filmes a Marvel tá lançando todo ano. Aí a gente tem Os Caras Malvados, que continua evoluindo. O filme chegou a 190 milhões. Se ele conseguir trazer mais uns 20 ou 30 milhões, pelo menos já dá para argumentar que ele tá ali no 0 a 0, né, que ele não tá perdendo dinheiro, porque o orçamento do filme foi muito positivo, né, eles conseguiram trabalhar com um orçamento baixo, que normalmente a gente vê, né, filmes da Pixar, da Disney com 200 milhões, eles fizeram Os Caras Malvados com somente 80. Então foi uma decisão que impediu o filme de ser um fracasso catastrófico. Imaginem esse filme com um orçamento de 150 milhões, por exemplo, seria um resultado péssimo. O Superman chegou a 614 milhões de dólares. Eu vou passar os quadros aqui também bem rápido, não sei se tem por que ficar remoendo muito. O filme perdeu, né, de Homem de Aço, não conseguiu duplicar o mesmo sucesso internacional, apesar de ter um sucesso norte-americano muito superior, né, em todos os finais de semana. O filme bateu
o seu antecessor, né, pelo menos o seu antecessor espiritual, digamos assim, que é o Homem de Aço. E aqui eu coloquei também os primeiros filmes de cada grande franquia de super-heróis, começando lá com Homem-Aranha, X-Men e assim por diante. Depois tem o filme Corra que a Polícia Vem Aí, o filme com Liam Neeson e não com Leslie Nielsen, né? O filme chegou a 99 milhões de dólares, que é um resultado relativamente satisfatório também. Eu tô vendo muita gente rindo demais, né, postando aí nas redes sociais a respeito do filme. Eu acho que é um filme que tem um potencial gigantesco quando chegar em uma plataforma de streaming. Eu, pelo menos, não iria ao cinema assistir um filme assim, mas quando chegar, né, para eu assistir em casa, com certeza eu vou ver no primeiro dia. É um cara que eu gosto bastante, é do Seth MacFarlane, que é outro cara que eu gosto bastante também, criador de Family Guy, criador de Ted e assim por diante, então com certeza eu vou conferir. O Jurassic World finalmente desacelerou bastante, fez 5 milhões de dólares, na última semana foi de 855 para 860 milhões de dólares. E o filme Anônimo 2 desapareceu, o filme não fez praticamente R$1 da semana passada para essa, então não vou nem citar o filme a partir daqui. O filme chegou a 37 milhões com orçamento de 25, a menos que ele tenha algum lançamento em algum país, como aconteceu com Premonição 6, que conseguiu trazer bastante dinheiro nessas últimas 2 semanas. Eu não vou mais falar a respeito de Anônimo 2, que obviamente foi dizimado aí pelos seus colegas de gênero, né, que seria esse gênero John Wick, entre aspas. O filme Fórmula 1 continua trazendo mais dinheiro do que o Superman semana após semana, tá com 619 milhões, porque o apelo internacional do filme é muito maior, então aqui a gente vê a situação praticamente invertida, né? Enquanto Superman foi um sucesso muito maior em território norte-americano, o filme Fórmula 1 está sendo um sucesso muito maior no mercado internacional, que já era de se esperar, porque a marca Fórmula 1 ainda está em crescimento nos Estados Unidos. E aqui os filmes do Brad Pitt, eu já falei para vocês, né, que Fórmula 1 é hoje o maior filme do ator, o que é curioso, né, que é um dos grandes astros de Hollywood, e ele não tinha nenhum filme acima de 600 milhões de dólares. Aqui o duelo, né, que aconteceu aí no último mês, Jurassic World, Fórmula 1, Superman e Quarteto Fantástico. Eu duvido que muitas pessoas teriam colocado os filmes exatamente nessa ordem. Premonição chegou a 307 milhões de dólares, então continua evoluindo. É o primeiro filme não só a bater a marca dos 200 milhões, como dos 300 milhões e continua trazendo dinheiro. Então é um grande sucesso. Eu imagino que eles já estejam planejando aí os próximos 3, 4 filmes da franquia, porque é assim que Hollywood funciona. E aí vamos falar do Brasil, né? O final de semana passado a gente viu campanhas aí rolando, né, envolvendo as salas de cinema. Quarteto Fantástico fez 4,3 milhões de reais, Os Caras Malvados 2, 2,8, A Hora do Mal, 2,2, Interestelar, 1,9 e Faça Ela Voltar, 1,5. Eu vi bastante gente nas redes sociais falando a respeito de assistir Interestelar, é um dos grandes fenômenos aí, né? O filme não fez... o filme fez muito dinheiro, obviamente, né, mas não fez tanto dinheiro quanto A Origem, por exemplo, do Christopher Nolan, mas é um grande sucesso. Eu acho um pouco superestimado, um pouco, porque muitas pessoas dizem que é o melhor filme de todos os tempos. Eu já vi muita gente na internet argumentando isso, né, no Letterboxd e assim por diante, sendo que eu não diria nem que é o melhor filme de ficção científica, né? Eu acho 2001, por exemplo, um filme muito superior, muito mais original, mas de qualquer forma é um filme que eu gosto, é um filme que eu respeito, né? Então, se você foi assistir Interestelar nas salas de cinema, diga aqui nos comentários. O top de 2025 no Brasil continuou o mesmo: Lilo e Stitch, Como Treinar o Seu Dragão, Minecraft, Superman e Quarteto Fantástico. No mercado norte-americano, mais ou menos a mesma coisa, a gente tem Minecraft com 423, Lilo e Stitch também com 423, então os dois filmes empataram oficialmente, né? Eles estão ali com uma diferença de 100 mil dólares mais ou menos. Depois Superman, 353, Jurassic World, 339 e Pecadores, 278. E, bizarramente, a gente não tem nenhum filme de super-herói no top 5, né? Porque o filme do Superman não conseguiu nem bater Como Treinar o Seu Dragão. Então a gente tem Nitsa 2, com quase 2,2 bilhões, né? Lilo e Stitch 1,034, Minecraft 957, Jurassic World 860 e Como Treinar o Seu Dragão 630 milhões de dólares. E o duelo entre os estúdios com o lançamento de Invocação do Mal acabou ficando um pouco mais distante.
a Disney não vai conseguir pegar, pelo menos nas próximas semanas. Eu acho que essa briga vai continuar muito boa. Eu acho que a Disney vai ganhar, né, em cima dos filmes lançados em 2025, principalmente por causa do Avatar, mas o Avatar normalmente traz o grosso do seu dinheiro em janeiro, né, então esses números podem entrar também para 2026. Então eu acho que vai ser cabeça a cabeça aí até o final do ano. Então, como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham da franquia Invocação do Mal, o que vocês acham de todos os outros filmes que eu citei aqui no vídeo de hoje, e não deixem de entrar lá no NordVPN. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.